Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel. Amém. Glória a Deus. Atos 16, verso 16. Vamos ler um texto, uma história muito conhecida de muitos, né? Quem sabe você vai ouvir pela primeira vez, mas sempre que a gente lê esse texto, muito o Senhor acrescenta. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: uma palavra que é promessa para a sua vida e para a minha vida, e para esse carcereiro ele ouviu através de Paulo, e você sempre ouve nós falando aqui, portanto tome posse. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Pai amado, toma o teu lugar de honra, Senhor, neste lugar. Senhor, a tua palavra, Pai, é o poder, o evangelho, a palavra que prega a cruz, a salvação por meio da cruz do Calvário. É o poder para todos aqueles que são salvos, que querem a salvação, que encontraram, Deus, a razão de viver, Pai, nas suas vidas. Amado Espírito Santo, venha com poder, com graça, venha, Senhor, com revelação, com instrução, com exortação.
Senhor, nos ensina a caminhar no teu caminho, Pai. Nos leve, Senhor, além, como cantamos nessa canção agora, Pai. Que tudo seja para a glória do teu nome. Que as palavras, Senhor, que aqui forem ministradas, elas sirvam, Deus, como alimento para a vida do teu povo. Que haja, Senhor, instrução e que tudo isso sirva, Pai, para chegarmos mais perto do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, eu quero começar falando sobre a realidade da ressurreição. O fato da ressurreição. Eu não quero aqui de alguma forma tentar provar para você a ressurreição, porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Por mais que eu te traga elementos, eu vou te trazer, por mais que existam dados históricos de que Jesus Cristo ressuscitou, e nós vamos comentar alguns, por mais que isso tudo exista, porque a nossa fé, ela é cega, mas ela não pode ser burra. Nós cremos naquilo que não vemos, temos a convicção daquilo que esperamos, mesmo sem poder ver, mas a palavra do Senhor nos diz para crescermos no conhecimento, e a maioria das pessoas que são incrédulas em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, são incrédulas porque não têm o conhecimento. São incrédulas por ignorância. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, os evangelhos, eles não são apenas livros que foram juntados ao cânon bíblico, mas eles são livros históricos com comprovação histórica de que de fato as coisas aconteceram. Então, muitos fatos existem sobre a realidade da ressurreição. Mas no final de tudo, você vai ter que crer pela fé. Eu e você cremos e vivemos, andamos com o Senhor pela fé, crendo que Ele é o nosso Deus e que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Agora, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê muitos fatos. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. E esse terremoto rompeu as rochas e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dando ali o entendimento a todos nós de que aquilo que nos separava do Senhor já não nos separa mais. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a nossa vida de andar separados do Senhor, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Você pecou, eu pequei, os nossos pais pecaram, os nossos avós pecaram, a humanidade pecou, e portanto em pecado, como Deus é santo, destituídos foram da glória do Senhor. Só que pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós tivemos de novo a condição, você e eu temos novamente a condição de nos achegarmos ao Senhor livremente, sem pedágio. Você pode dobrar os seus joelhos, você pode falar com o Senhor no seu carro, em qualquer lugar, aonde você estiver, você tem livre acesso pelo nome do Senhor Jesus Cristo ao Pai. E o Pai, um Pai amoroso, um Pai que diz, busquem e vocês receberão, batam e a porta vos será aberta, peçam e vos será dado. Você tem um Pai amoroso, um Pai que quer ouvir a sua oração, que quer ter relacionamento com você, e um Pai que quer ver o melhor para a vida dos seus filhos. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Agora, para isso tudo acontecer, é necessário crer que Jesus Cristo ressuscitou. Os evangelhos dizem que quando Jesus morre, muitos santos que haviam morrido com o Senhor, anteriormente ao sacrifício de Cristo, pessoas que haviam morrido na cidade de Jerusalém, os seus corpos ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou também, eles entraram na cidade de Jerusalém e foram vistos por muitos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de ressurreto, não apareceu apenas para os seus discípulos. Ele apareceu também para os cidadãos de Jerusalém. Diz a Bíblia que por 40 dias Jesus andou na terra e certa vez ele apareceu para mais de 500, numa só aparição, de uma só vez. Ele pregou o evangelho, agora ressuscitado. Não mais o Cristo da cruz, o anterior à cruz, mas o Cristo que ressuscitou, apareceu a muitos. Uma outra evidência da ressurreição de Cristo é o fato de que quando Jesus Cristo ressuscitou,
A primeira pessoa que ele apareceu, vocês sabem quem foi? Alguém aqui sabe quem foi? Ninguém sabe, meu Deus do céu, vocês estão lendo a Bíblia? Alguém sabe para quem que Jesus Cristo apareceu? Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que a Bíblia diz que dela foram expulsos sete demônios. Uma mulher que provavelmente era uma meretriz. Mas quando ela conheceu Jesus Cristo, ela se arrependeu dos seus pecados, foi liberta dos seus pecados e passou a ser alguém que também seguia Jesus. A Bíblia diz que não eram apenas os 12 que seguiam ele. Havia uma multidão de pessoas que seguiam. Ele tinha 12 apóstolos, mas numa única empreitada, certa vez ele enviou 72 discípulos para pregar a palavra, para libertar os cativos, para anunciar a salvação, o reino de Deus, 72 e tantos outros. A Bíblia diz que junto com Jesus andava uma comitiva grande, inclusive de mulheres, que ajudavam a sustentar o ministério de Cristo com seus bens. Ali entre elas estava a mãe de Jesus, estava Maria Madalena, estava uma das mulheres era Maria, mulher de um administrador da casa de Herodes. Ou seja, o ministério de Jesus, ele era um ministério acompanhado por muita gente. Quando Jesus ressuscita, ele poderia ter aparecido para Pedro, para Tiago, para João. Se o evangelho fosse uma propaganda, as regras da propaganda quais são? Você mostrar o melhor lado de um produto. Toda propaganda que você vai assistir, você vai ver aquilo que há de melhor no produto em que está sendo apresentado. E principalmente você vai ver na propaganda uma máscara em relação àquilo que no produto não é bom. Você jamais vai ver alguém fazendo propaganda de algo e apresentando aquilo que é ruim ou aquilo que é defeituoso. Você vai ver o melhor do produto. Estes homens, os evangelhos, se a necessidade fosse anunciar uma propaganda enganosa, jamais eles teriam escrito que Jesus Cristo, ao ressuscitar, apareceu a Maria Madalena. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher na época de Jesus Cristo não era válido. Por isso que é importante o cristão conhecer a história. Para crermos na palavra, é importante lermos a história paralela, outros livros. Lermos e sabermos o que acontecia naquela época. O testemunho de uma mulher, naquela época de Jesus Cristo, a mulher não tinha valor algum. Mesmo uma mulher casada com filhos, que cuidava do seu lar, a sua palavra já não era válida, quanto mais a palavra de Maria Madalena. Então aqui já quebra o conceito de que tudo não passou de uma propaganda enganosa. Um outro fato que nós, quando olhamos para a palavra, nós percebemos é o que esses homens ganharam. Porque hoje, meu irmão, é até fácil pregar o evangelho. Hoje existe perseguição, sim, as pessoas falam mal de você, te chamam de ladrão. Pastor, principalmente, é ladrão, engana o povo. Este hoje é a perseguição que a gente sofre. Mas a perseguição desses homens foi perseguição de morte. A Bíblia diz que a história conta que a Bíblia conta que Tiago morreu ao fio da espada. Os historiadores contam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi torturado e degolado. Bartolomeu, a história conta que foi lhe arrancado a pele do seu corpo, ele vivo. Tiago, irmão de Jesus Cristo, a história diz que ele foi jogado do pináculo do templo, do mesmo lugar onde o diabo levou Jesus para mostrar e dizer: se és filho do homem, te atira daqui para baixo, se és filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque ele dará ordem aos seus anjos. Desse mesmo lugar, a história diz que Tiago, irmão de Jesus, foi lançado lá de cima, uma queda de 30 metros, não morreu, foi morto a pauladas. Essa é a realidade da vida desses homens.
O que eles ganharam contando uma mentira? Foram perseguidos, morreram. No ano 37 da era cristã, após Cristo, nasceu um homem chamado Flávio Joséfo. Este homem era um fariseu, estudioso e historiador da nação, do povo de Israel, um judeu que nunca se converteu ao cristianismo, nasceu e morreu judeu, mas em um dos seus textos ele escreve: havia um homem chamado Jesus Cristo, que tinha muitos discípulos, e que ele morreu, e os seus seguidores e a história confirma, mostra que ele ressuscitou. Muitos elementos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitos elementos que nos mostram sobre esse fato poderoso, esse fato maravilhoso. E se nós não crermos que Jesus Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. Se nós estivermos aqui apenas reunidos para ouvir uma palavra que nos traz motivação para viver uma semana, nós somos de todos os homens, diz a palavra de Deus, os mais dignos de compaixão e de misericórdia, os mais miseráveis de todos os homens. Nós nos reunimos, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. A igreja é um organismo vivo, é o corpo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Essa é uma realidade que não pode fugir dos nossos corações, que não pode sair do nosso entendimento. Nunca perca esse entendimento, essa verdade dentro de você. Até porque são esses que têm certeza que Jesus Cristo ressuscitou, que verão naquele dia, porque a palavra de Deus diz, aqueles homens viveram este tempo, viveram a perseguição, viveram a humilhação, escolheram viver para Cristo e morreram por Ele. Essa semana o Espírito de Deus me deu uma palavra falando sobre isso. Os discípulos do passado morreram por Cristo. Nós temos que nos preocupar porque nós nos dizemos discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas muitos de nós não estamos nem sequer vivendo por Ele, vivendo para Ele, manifestando a sua verdade em nossas vidas. Essa é uma realidade, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos colocar para dentro do coração, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo. Não adianta para muitos nem mesmo as comprovações históricas, os fatos históricos, porque diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos e eles ficaram aterrorizados, e diz o texto de Mateus capítulo 28, que muitos olharam para Ele e não acreditavam que Ele era Ele. Essa é uma realidade. Tem gente que é tão dura de coração, tão incrédulo, que se Jesus descer aqui agora e aparecer fisicamente, se manifestar, ele vai olhar e vai dizer, não, deve ser um holograma. Eu acho que a igreja está fazendo alguma pirotecnia. É algum efeito. A Bíblia diz que aqueles homens, eles viram Jesus Cristo ressurreto. Jesus apareceu a eles, Jesus andou por 40 dias, fatos e mais fatos históricos comprovam, mas diz a Bíblia que ele foi aos céus, e quando eles olhavam para os céus admirados, porque aquele que falou que faria o que fez e realizou, foi aos céus, enquanto eles olhavam, a Bíblia diz que dois anjos olharam para eles e disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Vão viver a vida de vocês, vão pregar o evangelho, vão anunciar a salvação, vão pregar a palavra a todo aquele que crê, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. No nome dele, do Senhor Jesus, vocês vão fazer grandes coisas, haverá milagres, maravilhas, a palavra de Deus será manifestada sobre toda a terra, o Espírito de Deus confirmará. Agora vão e vivam, porque o mesmo que vocês viram subir, vocês verão ele descer com poder, autoridade e glória. Jesus voltará, meu irmão. Jesus voltará. Os sinais estão aí. Dia, hora, não sabemos. Ele nos disse para vivermos a vida para Ele. Essa é a igreja que Jesus falou sobre, a igreja prudente, a igreja que vive para Ele. Enquanto muitos morreram por causa dele.
Nós só podemos viver hoje para Ele porque muitos que passaram anterior a nós morreram por causa dele. Hoje é a nossa responsabilidade pregar o Evangelho. O povo, as pessoas estão sedentas de ouvir falar de quem Jesus Cristo é, sobre quem Ele é, o poder que há no nome dEle, a verdade que há na palavra. Pregarmos o Evangelho mais do que com palavras, mas com atitudes, que o brilho de Cristo, o perfume de Cristo, o nome de Cristo brilhe nas nossas vidas, que nós possamos viver para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, por causa dEle nós existimos. Essa é a maior responsabilidade minha e sua enquanto igreja. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles vão ser açoitados, eles foram açoitados severamente, publicamente, envergonhados, porque roubaram, porque mentiram, porque fizeram alguma coisa ilegal. Não, unicamente porque falaram do nome de Jesus Cristo, porque manifestaram o poder do nome do Senhor Jesus na vida deles. Eu não vim aqui para te enganar. Todo mundo quietinho, meio assustado parece. Mas andar com o Senhor Jesus muitas vezes traz perseguição. Andar com Jesus muitas vezes traz dor. Andar com Jesus muitas vezes traz sobre a sua vida e a minha vida injustiça. Pessoas são injustas unicamente porque você está caminhando com o Senhor. Paulo, na sua segunda carta ao capítulo 11 dos Coríntios, ele diz: por 5 vezes eu recebi 39 açoites. 3 vezes apanhei com vara. 3 vezes sofri naufrágio. 1 vez fui apedrejado ao ponto de as pessoas abandonarem ele achando que ele tinha morrido. Passei frio, nudez, perigo no campo, perigo no deserto, perigo na cidade, perigo dos meus irmãos judeus, perigo dos gentios. Por onde eu passei, eu sofri perigo. Por onde eu passei, eu fui humilhado. Por onde eu passei, eu apanhei. Por onde eu passei, eu sofri. E tudo isso por causa de uma mentira? Será mesmo? Das duas umas, ou esse povo era completamente louco, alucinado, tomaram um LSD, ou de fato a ressurreição aconteceu, porque só quem viu, só quem experimentou aquele poder, só o fato deles terem de fato experimentado tudo aquilo é que lhes deu a condição de dizer: olha, quer me matar, mata, mas eu não nego a minha fé, porque eu vi o poder de Deus, e por ele eu morrerei, e por ele eu viverei, e por ele eu caminharei nessa terra, e aconteça o que acontecer, eu não nego a minha fé, eu não nego o poder do Senhor na minha vida. Agora a realidade é que só nós olharmos para a nossa vida hoje, você e eu temos testemunhos que comprovam o poder de Deus e o fato de que Deus é real e cuida de nós. Nós vimos o testemunho aqui do Júnior. Também tenho testemunhos onde a intervenção divina foi clara. Homem nenhum poderia ter feito o que o Senhor fez. Você tem um testemunho para contar? Você tem algo que o Senhor fez na sua vida que comprova o poder de Deus na sua vida? Então viva para o Senhor. Viva pelo Evangelho, viva para Cristo. Porque chegará o dia em que diz a palavra, soará uma trombeta. E quando essa última trombeta soar, você vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o Senhor te chamar pelo seu nome. A sua vida nunca mais terá dor, sofrimento, lamento. O Senhor te receberá e vai te dizer: você combateu um bom combate. Agora lhe está reservada a coroa da justiça que eu preparei para aqueles que me amam, e aqueles que me amam vivem para mim nessa terra. Viva pelo Senhor. Vamos levantar uma igreja que vive por Cristo. É tempo dessa igreja se levantar, porque nós estamos clamando, esperando, desejando, orando por um avivamento. E um avivamento vem sobre todos aqueles que se mantêm no lugar onde Jesus Cristo nos mandou nos manter. O avivamento veio no Pentecostes porque todos ouviram a voz de Jesus. Jesus falou para 500, lembra que eu falei para você que foram 500? No dia do Pentecostes havia 120.
Porque infelizmente, falamos, a função da palavra profética é ser anunciada. A palavra, a mensagem da cruz, ela deve ser anunciada sobre todos. Pedro, quando pregou o evangelho, 5.000 pessoas se converteram. Mas infelizmente nem todos aqueles 5.000 se desenvolveram no crescimento, no dia após dia, para viver as grandiosidades que o Senhor tem. O Senhor tem um plano para cada um de nós que está aqui nesse lugar. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo do Senhor. Todos nós fomos chamados para algo especial e maravilhoso. Agora, isso só acontecerá se eu e você decidirmos andar por Cristo e viver para Cristo. Somente dessa forma vamos romper de fato. Eu creio que nós veremos um grande avivamento. O avivamento, quando ele vem, ele traz a cura. O avivamento, quando vem, ele traz libertação. O avivamento, quando vem, ele traz prosperidade, ele traz crescimento, ele traz todos os benefícios que tem no reino de Deus, porque o reino de Deus nunca entrou em crise, nunca esteve em crise. Sabe por que a nação está em crise? Porque está faltando a igreja se levantar para clamar por um avivamento, arrepender-vos e chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, olha para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar e se humilhar e buscar a minha face, e se abandonar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido e curarei a sua terra. O Senhor quer curar a nação. O Senhor quer curar a nossa cidade. O Senhor quer nos dar, sim, condições de vencermos, de prosperarmos, de avançarmos, porque ainda há muito por se fazer em prol do reino de Deus. Muita coisa precisa ser realizada. A palavra, disse Jesus, tem que ser pregada em todas as nações. Em todo o mundo. Quantas pessoas, meu irmão, existem no mundo? 8 bilhões, quase 7 bilhões e meio de habitantes no planeta Terra. 2 bilhões são cristãos. 2 bilhões conhecem o Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, desses 2 bilhões, será que são todos fervorosos, buscam a Deus, estão no caminho, estão caminhando com o Senhor, estão desenvolvendo o seu potencial, o seu propósito? Eu creio que não. Nós devemos buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. O Senhor, para fazer grandes realizações na terra, Ele nunca precisou de muita gente, Ele precisou apenas de poucos que confiassem plenamente que Ele está vivo, que Ele tem poder e que Ele efetua esse poder através das nossas vidas. E levante hoje, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Deus, eu quero me colocar à Tua disposição. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Pai, conta comigo. Eis-me aqui, fazer o que Isaías fez. Ser forte, ser corajoso para andar por fé. A fé que Abraão teve contra toda a esperança, e em esperança creu. Talvez essa seja a sua realidade. A minha realidade muitas vezes é essa. Temos uma esperança, tenho uma certeza dentro de mim, tenho uma semente que o Senhor plantou, mas muitas vezes a realidade em volta é completamente contrária àquilo que o Senhor prometeu que faria na minha vida. E aí é hora de nós lembrarmos de Abraão, o nosso pai da fé, contra toda esperança, e em esperança creu. Qual é a realidade, qual é a circunstância da sua vida hoje? Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje? Você vive por ela? Você está preso nela? Ou existe dentro de você uma chama que arde num propósito maravilhoso, num projeto, num sonho, em algo extraordinário que o Senhor tem para a sua vida, algo que você, quando vai deitar, a sua mente vai longe, você vê lá na frente, você vê aquilo realizado antes mesmo de começar a obra, você já vê aquilo que está pronto. Meu irmão, creia nisso, porque o Senhor vai te dar condições de chegar lá. Não olha para as circunstâncias, não olha para as circunstâncias, se levante em fé. A igreja que vai romper é a igreja que caminha por fé. É a igreja que crê que o Senhor está vivo, está com ela. O Senhor está cuidando de nós. O Espírito de Deus hoje está nesse lugar. Ele está se movendo neste lugar. O Espírito Santo de Deus é como um vento, é como o ar. Nós não vemos, mas nós sentimos. Ele está nesse lugar. E Ele está nesse lugar não apenas para passear, para visitar. Ele está nesse lugar procurando lugares para habitar, procurando corações para morar, procurando casas, templos, santuário, que é você, que sou eu, lugar onde Ele possa estabelecer o seu lar e a partir dali fazer uma grande obra através da sua vida e da minha vida. Agora Ele bate a porta, Ele não arromba a porta. Ele bate a porta suavemente e diz:
eu estou aqui fora. Se alguém ouvir e abrir essa porta, ele entrará, ceará com você e você com ele, grandes coisas acontecerão. Dê ouvidos a este toque-toque na porta do seu coração. Dê ouvidos, porque é o Espírito Santo de Deus querendo te chacoalhar, te acordar para você viver algo extraordinário, novo, maravilhoso, algo que você nunca viveu. O Evangelho tem poder de trazer às nossas vidas novidades que nunca vivemos, experiências que nunca experimentamos, coisas que nunca subiu ao nosso coração, coisas que a nossa mente não imaginou, os nossos ouvidos não ouviram, coisas que os nossos olhos não são capazes de ver, mas nós vivemos quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor Jesus. Andar com o Senhor é uma grande aventura, portanto, se jogue na presença do Senhor, se atire na presença do Senhor, declare que você confia totalmente nele, faça aquilo que nós fizemos aqui na canção cantando, saia do teu barquinho e põe o pé na água, porque você vai caminhar sobre as águas, porque aquele que te dá a condição de caminhar, está te esperando de braços abertos, dizendo, tão somente creia e venha. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele chegou a andar. Uma tempestade, no meio da tempestade, por cima da tempestade da sua vida, Jesus Cristo está caminhando. E você está dentro do teu barco ali, chacoalhando, como diz o texto, e eles apavorados, e ainda não tinham entendido, nem sequer o milagre da multiplicação, porque o mar revolto foi logo depois do milagre da multiplicação, eles ainda estavam duvidando daquilo que viram. Olha a incredulidade. Jesus havia multiplicado pães e eles estavam agora num barco, numa tempestade, com o coração ainda endurecido, porque não tinham entendido. E a tempestade veio, e quando Jesus veio caminhando, eles olharam para ele e pensaram que era um fantasma. E aí Jesus disse, tenham calma, coragem, sou eu. Sou eu. É Ele que está na sua vida. É Ele que no meio dessa tempestade vai aparecer a você. É Ele quem vai te resgatar, é Ele que vai te auxiliar, é Ele que vai surgir no meio desse mar revolto da sua vida. Pedro olhou e disse, és tu mesmo. Então manda que eu vá até ti. E Jesus olhou para ele e falou, então vem. Você só precisa de fé. Só precisa crer. Que sou eu. Que eu estou aqui. Que eu estou com vocês. E Pedro foi, e ele chegou a dar alguns passos. O problema é que no meio da caminhada ele deve ter olhado assim e pensado, isso aqui eu estou fazendo é perigoso. Eu acho que não sei, isso não é muito bom. E aí começou a afundar. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Ele vai te segurar pela mão, Ele vai mudar a sua história, Ele vai cuidar de você. Ele vai te levar a um lugar de honra, Ele vai fazer uma grande obra. O Senhor está aqui nesse lugar hoje, procurando corações onde Ele possa habitar e não somente visitar. Domingo passado nós vivemos aqui na igreja talvez a maior experiência espiritual, creio eu, de alegria, né? de renovação do Espírito de Deus no culto de domingo passado. Quem aqui estava no culto de domingo passado? Muita gente estava, e foi lindo o que o Senhor fez. O Senhor nos visitou. Mas eu espero que o Senhor naquele domingo tenha encontrado casas, corações. Eu espero que durante a semana o Senhor tenha permanecido com você, porque a revelação, o crescimento, Deus é um Deus de processo. Aquilo que começou domingo foi uma boa obra que o Senhor começou, mas Ele quer completar grandes coisas, Ele quer fazer coisas além, Ele quer fazer. Portanto, deixe de ser apenas alguém onde você é para o Senhor uma casa de visitação. Seja uma casa de habitação. Às vezes nós nos acostumamos a querer apenas a visitação do Senhor. Queremos o arrepio, queremos o choro, queremos só receber do Senhor aquele ânimo, aquele acalento. E tudo isso é bom demais quando o Senhor se manifesta dessa maneira. Só que o dia que eu e você não nos arrepiamos, o dia que eu e você não choramos, o dia em que eu e você não sentimos algo extraordinário, não significa que o Senhor não está conosco. Ele também se move no silêncio. Ele também se move muitas vezes em lugares onde a gente acha que está sozinho. O Senhor está conosco. O Espírito de Deus está com você por onde quer que você passar.
Eu fico imaginando Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles saíram para orar. Eles não saíram para beber, eles não saíram para balada, eles não saíram para fazer nada errado, eles saíram para orar. Para ir buscar ao Senhor. Oração é intimidade, oração é relacionamento, oração não é um ritual, oração é um estilo de vida. Vida de oração, estilo de vida de oração. Às vezes nós achamos que oramos somente quando nós dobramos os nossos joelhos e ali fazemos um ritual, ali separamos um momento. É importante sim termos um momento separado para o Senhor. Agora, oração é um estilo de vida, é um estado de espírito. Quando Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Ele nos ensinou a orar, a primeira realidade sobre a oração que Ele nos ensinou foi essa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Ele está nos ensinando? A adorar. A sua e a minha oração começa sempre com adoração. Por quem Deus é, por tudo que Deus faz. Coração grato ao Senhor por quem Ele é na sua vida, por tudo que Ele faz na sua vida. E isto pode ser em qualquer lugar, aonde você estiver, você pode adorar ao Senhor dizendo: Senhor, o teu nome é santo nesse lugar, o teu nome é santificado nesse lugar. Deus, a tua obra se manifesta nesse lugar. Para onde nós olhamos, nós vemos o poder de Deus, a obra do Senhor. Nós vivemos numa cidade abençoada pela natureza. O Senhor nos abençoou com a natureza criada neste lugar. Você pode adorar ao Senhor. Aqui na igreja nós temos surfistas. Quantos surfistas tem aqui? Uma galera aí que surfista de final de semana. Você pode adorar ao Senhor pegando uma onda, aquela esquerda perfeita, aquela onda tubular. Você olhar e dizer: Senhor, obrigado, Deus, por esse mar maravilhoso, obrigado por essas ondas que o Senhor criou, santificado seja o teu nome. Aonde você estiver, o nome do Senhor pode ser exaltado e você pode estar orando ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor, santificado seja o nome do Senhor lá na sua casa, quando você olha para os seus filhos, os filhos que o Senhor te deu, a casa que o Senhor te deu. Quando eu entro em casa e vejo lá o B e o Luca dormindo, olho para o quarto, os dois dormindo, posso olhar para eles, vejo que eles estão ali protegidos, estão seguros, estão alimentados. Eu não consigo sair do quarto sem dizer: Senhor, santificado seja o teu nome, adorado é o Senhor por tudo que o Senhor faz. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Assim nós podemos viver santificando o nome do Senhor em nossas vidas. Venha a nós o vosso reino. Jesus ensinou: onde você for, aonde você estiver, o negócio que você vai realizar nessa semana, que as regras desse jogo sejam as leis do reino de Deus. Que você chegue para fazer um negócio, para tomar a decisão, e diga: Senhor, vem aqui neste lugar com o teu reino, porque o reino de Deus tem justiça, o reino de Deus tem alegria, o reino de Deus tem provisão. Lá no teu trabalho, lá onde você está, o negócio que você vai realizar essa semana, eu te desafio em espírito. Não precisa abrir uma Bíblia, fazer um escândalo, não precisa fazer nada disso. Em espírito, dentro do seu coração, diz assim: ó Senhor, eu sou filho do Deus vivo, que seja manifestado o teu reino aqui neste lugar, que a tua glória seja manifesta nesse lugar, Senhor, que tudo que acontecer nesse lugar seja para a glória do teu nome. Pai, edifica o teu nome neste lugar. O Senhor vai fazer algo extraordinário. O Senhor é poderoso, o Senhor está conosco. Traga o Senhor para os teus negócios. Traga o Senhor. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. O melhor conselheiro que eu e você temos chama-se Espírito Santo de Deus. Ele nos aconselha, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar, Ele nos guia em toda a verdade. Ele está com você. Seja o Espírito Santo de Deus o teu principal conselheiro. Não tome decisão alguma sem antes dizer: Senhor, venha o teu reino nessa decisão. Nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus, além dos cultos, além da congregação, além do momento onde a gente se reúne para fazer um culto, mas em todos os lugares por onde estivermos, o Senhor se manifestar com poder, com glória e com graça, porque era assim que acontecia na igreja, assim acontecia nessa igreja de Atos, e é essa igreja que nós vamos viver, é esse tempo, eu creio que nós vamos reviver nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nessa dimensão, nessa sociedade, nós vamos viver sim, uma realidade, onde o poder de Deus vai se manifestar na sua vida por onde você passar. Os homens se reuniam, buscavam o Senhor,
Quando a igreja orava, o lugar tremia, grandes coisas aconteciam, mas eles depois, cada um ia para os seus afazeres, cada um ia para a sua vida. Só que por onde eles passavam, coisas extraordinárias aconteciam. Isso aconteça na sua vida também, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite que você se encha do Espírito Santo de Deus, e amanhã, quando você for realizar algo, que o poder de Deus se manifeste através da sua vida, que haja crescimento, que haja provisão, que haja libertação, que haja grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Porque é isso que fazemos aqui, nós nos abastecemos, enchemos o tanque para vivermos uma semana de vitória, que essa semana aconteça em nome de Jesus. Agora, andar com Jesus não significa que a gente não vai arrumar problema. Não significa que coisas ruins não acontecem. Eles saíram para orar, e quando eles saíram para orar, eles tiveram um encontro indesejado. Um encontro indecoroso. Um encontro com uma pessoa chata. E andar com Jesus, às vezes a gente encontra muita gente chata. A gente sai para buscar o Senhor, a gente sai para ter um encontro com o Senhor, e no meio do caminho encontramos gente chata. Indesejáveis, pessoas que provocam coisas ruins, pessoas que nos fazem o mal. E tem muita gente, meu irmão, que está insatisfeita, que está inconformada, porque saiu para ter um encontro com Jesus e no meio do caminho encontrou-se com pessoas que ele não queria encontrar. Encontrou-se com situações que ele não queria ter encontrado, mas ele estava indo buscar ao Senhor. Quanta gente está me ouvindo agora pela rádio, pelo Periscope, não vem mais às igrejas, porque saiu de casa, vai para a igreja, vai para o culto para encontrar com Jesus, mas quando chega no lugar para encontrar com Jesus, dentro da igreja, encontra gente indesejável, chata também. Essas coisas acontecem. Igreja é o extrato da sociedade. Reunião, congregação, nós somos aqui um pequeno extrato da sociedade. Dentro da igreja, tem gente boa, tem gente má. Tem gente feliz, tem gente triste. Tem gente honesta, tem gente desonesta. Todo lugar por onde nós vamos encontrar, muitas vezes, situações que são indesejáveis, que nós não gostaríamos de ter. Só que nós não saímos de casa para ter esses encontros. Apesar desses encontros acontecerem, o que vai determinar o teu futuro não são as circunstâncias, os encontros que você tem no meio do caminho. O que vai determinar o teu futuro, a consequência, o fruto do teu futuro será você fazer aquilo que você saiu de casa para fazer. Se você saiu de casa para encontrar o Senhor Jesus, e ainda que você encontre no meio do caminho situações indesejáveis, permaneça firme, porque se você saiu para encontrar com Ele, você vai encontrar com Ele. Se você saiu para ter um encontro com o Senhor, você vai ter o teu encontro com o Senhor. Na semana de trabalho, fazem planos, saem cheios do Espírito Santo da igreja. Meu Deus, que palavra o Senhor falou comigo. Deus parece que abriu a boca do pastor e estava falando diretamente comigo. E aí sai quicando de dentro da igreja. Só que aquela palavra que o Senhor disse da semente lançada sobre um terreno pedregoso, nasce, logo brota. Só que na primeira tribulação, as folhas morrem, a árvore morre porque não tem profundidade. Muita gente tem vivido isso. Sai para trabalhar, confia na palavra, mas amanhã vai abrir o jornal e vai ver que o Brasil está em crise, o dólar subiu. A presidente disse que não há corrupção no país. Tantas coisas acontecendo, tantas crises acontecendo, e aí desanima. Quer saber de uma coisa? Eu vou esperar, eu não vou investir agora, eu não vou acreditar agora, eu vou dar um tempo, semana que vem, se eu tiver melhor, aí de fato eu vou fazer, aquela palavra foi boa, mas não é o momento. Se você saiu para tomar
uma decisão, se você tomou uma decisão em casa e saiu para realizar algo, creia, porque o Senhor vai com você, o Senhor vai com fortes, o Senhor vai com corajosos, o Senhor vai com aqueles que creem que contra todas as circunstâncias, eles têm esperança de que o Senhor está com ele e grandes coisas acontecerão. Apesar dos encontros indesejáveis, apesar das situações adversas, creia, porque você vai se encontrar com o Senhor. Eles saíram, eles não imaginavam aquilo. Aquela mulher, ela foi, diz a palavra, seguindo eles por muitos dias. Muitos dias ela ia atrás e a impressão que se dava é que ela era boa, que estava fazendo bem, mas na verdade não estava, e aquilo começou a incomodar ela, o Paulo e Silas no seu espírito, e Paulo diz a palavra que certo momento olhou para ela indignado e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, sai. Ele olhou para ela indignado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós buscamos o fruto do Espírito na nossa vida. O fruto do Espírito é paciência, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. O Espírito do Senhor na nossa vida provoca tudo isso. E isso fica claro na vida de Paulo, porque Paulo por muitos dias, assim que ele se encontrou com ela, assim que ela falou a primeira vez, diz a palavra do Senhor que nós testificamos no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma das vantagens de você andar cheio do Espírito Santo é que você não é conduzido a mentiras. Você é conduzido sempre à verdade. Sabe, quando você ouve uma palavra, quando você ouve alguém dizer, quando você tem um encontro com alguém, por mais que as palavras não sejam palavras ruins, essa mulher estava dizendo, esses são os filhos do Deus Altíssimo, Deus faz através deles. Ela estava lançando palavras, mas o coração não estava querendo dizer aquilo não havia verdade nos lábios dela. Sabe quando você encontra alguém e diz, isso não está me cheirando bem não. É o Espírito Santo de Deus te avisando, você está cheio do Espírito Santo, você caminha com o Senhor, você confia no Senhor. Creia, creia. Creia que o Espírito Santo fala com você. Creia que o Senhor está com você, creia na voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes você vai dizer lá no final, eu sabia que eu não devia ter ido, mas eu fui e deu errado, mas eu sabia. Você sabia, claro, o Espírito falou, só que a gente não deu ouvido. Paulo permaneceu por muitos dias, esperando para ver se Deus fazia alguma coisa, só que tem coisas, meu irmão, que Deus não vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Ele é Deus de impossíveis. E existem certas coisas na nossa vida que só vão ter solução se eu e você nos indignarmos com a situação. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o meu chamado? Para que eu nasci? O que eu devo fazer no Senhor? Uma das formas de você descobrir o que você foi chamado para fazer é olhar e ver aquilo que te provoca indignação. O que te incomoda? Tem gente que olha para aquilo que as crianças sofrem e lhe incomoda isso. Lhe provoca indignação. Talvez você foi chamado, meu irmão, para fazer algo em prol dessas crianças. Tem gente que olha para a política, para a corrupção, fica indignado com o que está acontecendo na nação. Se isso tem te provocado indignação, quem sabe o Senhor está te chamando para você ser alguém diferente naqueles lugares, um político honesto, alguém que lute pelo povo, alguém que faça acontecer pelo povo. Talvez você olhe para a situação da saúde crítica na nossa nação, e isso te deixa indignado. Talvez o Senhor está te chamando para trabalhar nessa área. Aquilo que nos provoca indignação, muitas vezes é o sinal daquilo que fomos chamados para fazer. Até mesmo Jesus Cristo, certa vez diz a Bíblia que ele faz chicotes, e ele vai ao templo e ele derruba as mesas dos cambistas, ele derruba aqueles que estavam vendendo e comprando dentro do templo, porque aquilo estava lhe provocando indignação. Ele precisava consertar aquilo, e foi uma atitude de não se conformar mais com a situação. Lá dentro de casa as coisas estão acontecendo ruins, contrárias.
O pau está quebrando dentro de casa e está de braço cruzado esperando. Eu estou esperando porque eu sei que o meu Redentor vive. Um dia o Senhor vai realizar. Toma uma atitude. Toma uma atitude de resolver o problema. Toma uma atitude de não prorrogar aquilo que precisa ser resolvido hoje, de não protelar aquilo que precisa ser resolvido hoje. Toma uma atitude de sentar e conversar, toma uma atitude de sentar e organizar, toma uma atitude de sentar e administrar, toma uma atitude, porque quando você tomar essa atitude, o Senhor vai estar com você e vai te dar a sabedoria para sair desse lugar. Agora tome a atitude. Isso é necessário. Isso é fundamental. Se não fizermos isso, muitos de nós vamos permanecer na inércia, permanecer paralisados. Paulo olhou para a mulher e indignado, o texto vai dizer, ele indignado, ele pegou e falou, agora ele falou ao Espírito, não à mulher. Ele falou aquilo que estava agindo por trás e não à pessoa, não ao indivíduo. Nós precisamos crescer como igreja e de uma vez por todas entendermos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. A luta da igreja não é na terra, a luta da igreja é nos céus, é através da oração, é através da adoração, é através do entendimento, é através da revelação, é através da intimidade com o Senhor que nós vencemos as batalhas das nossas vidas, porque tudo aquilo que acontece no reino natural, no mundo natural, aconteceu primeiro no reino espiritual. Aprenda a guerrear. O problema é que o nosso adversário, ele vem nos provocando, e você vai ficando, e vai deixando, o fruto do Espírito está em você, e você vai deixando, amanhã eu resolvo, amanhã eu boto a mão nesse negócio, eu vou esperar mais um pouco, ainda não é a hora, aí chega uma hora que você não aguenta, aí você explode. Só que quando você explode contra alguém, contra pessoas, contra indivíduos, contra filhos de Deus. E quando isso acontece, ele olha para você, cruza os braços e começa a rir. Bobinho, não entendeu nada. Fique indignado, mas fique indignado com o teu adversário, com aquele que tem tentado de provocar a ruína do teu casamento, dos teus negócios, da tua vida, dos teus sonhos, aquele que muitas vezes usa pessoas, muitas vezes pessoas próximas da gente, pessoas que caminham conosco, pessoas que vão nos acompanhando, muitas delas influenciadas por falta de entendimento, por falta de relacionamento, por falta de intimidade com o Senhor, estão sendo influenciadas, só que a sua luta não é contra ela. Levante-se, olhe no olho desse espírito e diga: eu te repreendo em nome de Jesus, e a luz vai voltar a brilhar, e as coisas vão acontecer, e vai haver libertação. Foi isso que aconteceu. Aquela mulher foi liberta. E agora, meu irmão, hoje é uma palavra assim para você refletir. A Bíblia diz que, para ver se isso acontece na sua vida, ou se eu estou falando bobagem, a Bíblia diz que depois que eles fizeram isso, eles fizeram bem, eles não fizeram mal. Eles foram expostos publicamente, foram humilhados, foram açoitados. E essa é a realidade de muita gente. Está sofrendo injustiça, está sendo humilhado, e não porque fez o mal, mas porque fez o bem. Foi mal interpretado, foi mal compreendida. Você fez algo que era justo, você fez algo que era certo, só que a realidade é que pessoas se voltaram contra você. Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente, meu irmão, que não se preocupa quando a coisa está errada. Tem muita gente que não se interessa com a situação virada do avesso. Tem gente que até lucra com a situação virada do avesso. Agora, quando você tomar uma atitude de fazer aquilo que é justo, aí você vai incomodar muita gente. Aquilo que é certo, aquilo que é justo incomoda muita gente. Você pode ser incompreendido por fazer aquilo que é bom. Foi o que aconteceu com eles, eles foram expostos. Tem muita gente, meu irmão, servos do Senhor, filhos de Deus, que estão sendo expostos
humilhados publicamente por terem feito aquilo que é certo. Foram lançados num cárcere, diz a palavra, num cárcere inferior, num cárcere fétido. Foram colocados num lugar escuro. E isso tem acontecido com muitos filhos de Deus nesse tempo. Foram humilhados, foram injustiçados, e o seu lugar de adoração tem sido um banheiro trancado. O seu lugar de adoração tem sido dentro de um quarto, quando ninguém vê as suas lágrimas correndo. O seu lugar de adoração muitas vezes tem sido dentro do carro, entre a casa e o trabalho, entre o trabalho e a casa. Ninguém pode ver, ninguém compreende, ninguém te entende. Você sozinho dentro do teu carro, coloca as mãos no volante, fecha os vidros para que ninguém te veja, e ali naquele lugar você adora o Senhor, você confia no Senhor. Foi o que aconteceu com Paulo e com Silas. Quando eles jogaram eles lá dentro, eles pensaram: quem sabe agora é o final deles, quem sabe agora eles param de fazer o que fizeram, quem sabe agora eles estão pagando mesmo pelo que fizeram. Só que todos eles se surpreenderam, porque quando era meia-noite, diz a palavra do Senhor, o pior horário, quem sabe, feridos, machucados, o que eles ouviram sair lá de dentro foram cânticos ao Senhor e adoração e oração ao Senhor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não importa o que você está passando, não importa o que você viveu, não importa o quanto fizeram contra você, não importa quanto bem você fez e o mal você recebeu de volta, o Senhor está olhando para isso. Importa que você permaneça um verdadeiro adorador, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque o lugar da oração quem faz é você, o lugar da adoração quem faz é você, o lugar da adoração aonde você estiver, ali pode ser um lugar de adoração ao Senhor. Eles saíram, diz a palavra no início do texto, para orar ao Senhor, provavelmente na casa de alguém, numa sinagoga, num monte, em algum lugar, mas eu duvido que eles imaginavam que o lugar onde eles de fato iriam orar ao Senhor seria uma cadeia. Não importa onde você esteja, o lugar quem faz é você. Não importa onde te colocaram, o lugar onde te colocaram pode ser um lugar escuro, pode ser um lugar inferior, pode ser um lugar de desonra. Você merece muito mais do que onde você está. Só que você onde está cheio do Espírito Santo de Deus, e aonde você está, você muda a circunstância do lugar através da tua adoração ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor. Diz a palavra que à meia-noite ouviu-se um estrondo, houve um grande terremoto. Os alicerces se romperam, as portas se abriram. Aqueles que foram colocados para cuidar deles, achando que eles fossem bandidos como carcereiro, viu neles o poder de Deus, porque eles não pagaram mal com mal. É incrível como a palavra se cumpre. Cada história que você lê na palavra do Senhor, você vê os princípios do Senhor se cumprindo, porque Deus não é homem para que minta, o Senhor não se contradiz na sua palavra. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, ou seja, a consciência dele vai queimar, porque ele esperava o mal, mas ele recebeu o bem, e esse bem vai salvar a vida dele. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Chega da igreja se vingar, chega da igreja se levantar para se vingar, chega de nós declararmos que somos cheios do Espírito Santo, vivemos pela palavra e ninguém pode pisar no nosso calo, e logo a gente reage de uma maneira totalmente diferente ao Evangelho. Agir como crente é fácil, difícil é reagir como crente. Agir, a gente mantém a aparência onde a gente for, agora quando pisa
aonde dói, é que a reação mostra quem nós somos. Quando a nossa reação for a reação do Evangelho, aí nós estamos começando a caminhar com uma estatura daquela que o Senhor espera de nós. Muita coisa precisa mudar em nós. Agora, o primeiro fato para mudar, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que precisamos mudar. Precisamos deixar o Senhor trabalhar. Quando a cadeia se abriu, quando os alicerces foram rompidos, estremeceram, a Bíblia diz que eles ficaram lá dentro, eles não saíram, eles poderiam ter saído, aquele carcereiro iria morrer, porque quem não cuidasse dos presos teria que morrer, então ele mesmo já tinha se decidido se matar, e Paulo disse, não faça isso, nós estamos todos aqui dentro. Foi o carcereiro que tomou a decisão de colocar eles no cárcere inferior, foi o carcereiro que prendeu seus pés nos troncos, foi o carcereiro quem produziu aquela humilhação. Só que agora aquele homem ouviu da boca deles, ei, não faça isso, nós estamos aqui dentro. Aquele homem foi alcançado pelo amor que existe no poder da palavra de Deus. Aquele homem ouviu a palavra profética que você e eu temos que tomar posse. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e todos da sua casa. Talvez você seja o único aqui dentro que conhece o Senhor na sua família. Talvez você seja um dos poucos. Talvez filhos não estão convertidos, marido não está, esposa não está. Mas hoje é uma noite de você entender que o Senhor está com você aonde você está. E aonde você está, tendo o Espírito de Deus na sua vida, permaneça confiando no Senhor e será salvo tu e todos da sua casa. Os mesmos que fizeram mal a você, não por vingança, não por sentimento de ódio, não, mas por amor, serão constrangidos a chegar até você e dizer assim, me deixa consertar, me permita consertar o erro, me perdoa. Foi a atitude que o carcereiro teve, porque onde o amor entra, o amor nos constrange. O amor que o Senhor tem por nós, quando Ele nos alcança, qual é a primeira decisão que nós tomamos? A primeira atitude é dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu quero consertar. Assim são as pessoas que ferem a nossa vida, que erram conosco, mas não por vingança, mas por amor. Recebem das nossas vidas misericórdia. Muitas delas, meu irmão, vão te procurar para dizer, deixa eu consertar esse erro. A Bíblia diz que o carcereiro lavou as suas feridas. A Bíblia diz que o carcereiro lhe deu pão, refeição a todos eles. A Bíblia diz que aquela noite foi uma noite de grande alegria. Riram, se divertiram. Você consegue imaginar agora, quem sabe, pessoas que estão te fazendo mal, você sentado uma noite inteira de risadas, você consegue imaginar isso agora? Ou está com raiva? Tem muita raiva para imaginar isso. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração hoje, purificar o teu coração. Deixa Ele limpar o teu coração. Coisas que são impossíveis à nossa mente hoje, no nosso entendimento, são possíveis para o Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias. Paulo e Silas jamais imaginaram que iriam para a cadeia, indo na cadeia jamais imaginaram que o Senhor ia estremecer aquele lugar. Eles simplesmente estavam adorando, vivendo para o Senhor em qualquer circunstância, aonde estiver, estar na presença do Senhor, e Deus vai fazendo, e Deus vai surpreendendo, e Deus vai mudando, e Deus vai alcançando, e pessoas vão sendo salvas, tão somente porque você é um adorador por onde você passar. Tem gente olhando para você, que está vivendo crise, mas está confiando no Senhor, olhando para você e dizendo, aquela pessoa tem fé, aquela pessoa me surpreende, no lugar dele eu já teria feito uma bobagem, no lugar dela eu já teria cometido uma loucura, mas é impressionante como ela tem uma cabeça boa, como ele tem um espírito tranquilo.
mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai descobrir que não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo de Deus na sua vida. E que isso só é possível porque você permanece confiando que Jesus Cristo está vivo, que Ele está aqui nesse lugar nessa noite, que Ele está hoje nesse lugar nos dando força, nos dando entendimento e dizendo que aonde quer que nós estejamos, ali Ele estará conosco. Mudemos o lugar onde nós estamos pela nossa adoração. Adore em qualquer lugar e você vai ver o Senhor fazendo coisas extraordinárias. É a grande aventura de se andar com o Senhor. Pela manhã diz a palavra que aqueles que haviam lhe açoitado, humilhado publicamente, vieram e pediram desculpas, pediram perdão, reconheceram o erro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas ainda saíram daquele lugar e foram à casa de Lídia, uma outra convertida, fortalecer a fé. Olha o que Deus faz, meu irmão, na vida daquele que adora, daquele que é fiel, daquele que confia no Senhor, daquele que não duvida da promessa, daquele que não duvida do poder, daquele que não duvida que Jesus Cristo ressuscitou. Além de o Senhor mudar a tua história, o Senhor ainda te dá força para fortalecer a outros. Eles fortaleceram e a Bíblia diz que seguiram o seu caminho. Eles saíram de casa para ter um encontro com o Senhor. Aconteceu tanta coisa no meio do caminho, mas eles não paralisaram no meio do caminho. O meio do caminho não foi capaz de impedi-los. Eles seguiram o seu caminho, porque é o que você e eu temos aqui nessa terra, um caminho para seguir, e nós andaremos nesse caminho até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. O nosso caminho tem um alvo, se chama Jesus Cristo. A gente está andando nele, a gente está andando por ele, a gente está avançando nele. Aconteça o que acontecer, aonde estivermos, nós estaremos protegidos por ele. Naquele dia nós os encontraremos, receberemos dele uma coroa, diz a palavra de Deus. Agora é para aquele que entendeu a loucura de considerar grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que você se torne maduro e íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. As circunstâncias na beira do caminho estão todas sob o domínio e o controle do Senhor, para nos dar maturidade. Portanto, a partir de hoje, que fique esse entendimento nos nossos corações: o Senhor está com você por onde você passar. Haverá dias de festa, de alegria, de celebração. Outros dias não serão assim, serão dias de tristeza, de injustiças, de perseguições. Mas isso não muda quem Deus é na sua vida. Isso não muda o amor que o Senhor tem por você. Portanto, é hora da igreja criar maturidade e parar de achar que o Senhor só está com ela quando a bênção chegou, mas ter convicção de que o Senhor está com ela também quando a tempestade está batendo, quando a chuva está caindo, quando a enchente está subindo. Que a palavra seja a palavra de confiança, a palavra seja a palavra de bênção, de confiança no Senhor e de adoração a Ele. Talvez Paulo e Silas estavam pensando naquilo que Jó disse à sua esposa, quando a sua esposa viu o seu estado crítico, coçando ferida com caco de telha. Ela disse: por que você ainda mantém a sua integridade? Por que você ainda confia? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Desesperada vendo a situação do marido, mas ele diz: mulher, como insensata você fala. O bem do Senhor você quer receber, mas o mal você não quer. E diz a palavra do Senhor que contudo Jó não pecou com seus lábios contra o Senhor. Hoje é uma noite de você entender que o Senhor está com você por onde você passar. Se por um acaso existe uma prisão, um momento onde você, por fazer o bem, foi amarrado, paralisado, saiba que a tua adoração, de repente, diz a palavra, foi de repente, diz o texto, quando eles menos esperaram, um terremoto aconteceu e eles se tornaram livres. Você não vai ficar aprisionado onde você está. O tempo de dor ele vai passar, o tempo de choro ele vai passar. Tão somente adore, de repente o Espírito de Deus virá e uma grande revolução acontecerá. Quem sabe o de repente de Deus é hoje na sua vida. Quem sabe é essa noite.
O Espírito de Deus te trouxe aqui para você ouvir que chega de choro, chega de dor. A tua adoração e o teu coração grato ao Senhor vai romper esses grilhões. De repente um grande terremoto virá sobre a sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O ministério vai adorar e eu quero te convidar, você que está aqui nesse lugar, e coisas têm acontecido na sua vida, injustiças, você sai para se encontrar com o Senhor, você quer a presença do Senhor, mas no meio do caminho, situações acontecem na sua vida, encontros indesejáveis, relacionamentos que não deram certo, negócios que fracassaram, situações que aconteceram no meio do caminho e que te entristeceram, e que quem sabe você ficou parado ali olhando para essa frustração, vivendo essa frustração. Só que hoje o Senhor está dizendo para você: deixa aí, continua o caminho, porque você saiu daquele lugar para ter um encontro maravilhoso comigo, e eu estou te esperando no lugar combinado. O lugar que você combinou comigo, eu estou te esperando. A dificuldade te paralisou, mas eu não estava ali, eu estou no lugar que você combinou comigo. Então para de andar para trás, para de ficar paralisado. É uma noite de hoje você pegar e se lançar no caminho, continuar a tua trajetória. Aí está o segredo da nossa vitória. O Espírito de Deus é um espírito em movimento, um espírito que caminha. Deus avança, o Senhor está avançando, e o Senhor está chamando uma igreja que avance, que não retroaja. E você saiu da sua casa nessa noite para ter um encontro com o Senhor. Hoje é uma noite de você ter um encontro com Deus. Se você há muito tempo está desiludido, desanimado, chateado por causa de situações que acontecem dentro da igreja, quem sabe aqui, ou você nos visitando vindo de outro lugar, quem sabe você veio de outro lugar chateado por causa dos desencontros no outro lugar. O Senhor está dizendo para você: não desista, não desanime. Eu vou me encontrar com você no lugar marcado. Eu estou na sua vida, eu estou com você. Não retroaja. Permaneça a me adorando, permaneça confiando, permaneça crendo. É com alegria, Senhor, que nós recebemos a Tua palavra, Pai. Com alegria, Deus, nós entendemos aquilo que o Senhor tem falado conosco. E aqui estão, Deus, filhos e filhas que por conta dos problemas no meio do caminho, Deus, das situações indesejáveis, das injustiças, das dores, das humilhações, Senhor, não há como evitar, Deus, os ferimentos. Não há como evitar, Senhor, a dor, Deus, de fazer o bem, Pai, e tomar de novo o mal. Não há como impedir, Senhor, as cicatrizes. Elas existem, elas estão aí presentes, elas acontecem. O dia de tristeza ele vem, as aflições fazem parte da vida, Senhor. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou, mas nós por vezes esquecemos de que junto com o Teu amor, junto com a liberdade, junto com a salvação, com a graça, nós também sofreríamos perseguições. Também aconteceriam dias tenebrosos, mas a certeza que nós temos, Deus, e hoje os Teus filhos estão entendendo, é que por mais que esses dias aconteçam, o Senhor nunca sai do controle dos nossos dias e da nossa vida. Todas as coisas o Senhor faz com um propósito. Por isso, Pai, eu te peço, dê ao Teu filho, dê à Tua filha o entendimento do porquê, Senhor, do pra quê, Deus. E mais do que isso, Senhor,
venha sobre a vida dele e sobre a vida dela o de repente. Que venha sobre a vida dele e sobre a vida dela, Pai, o romper de grilhões, o grande terremoto, Senhor, que vai tirar ele do lugar que ele está, do lugar que ela está, que vai dar liberdade. Quem sabe os lugares onde eles têm buscado ao Senhor são lugares trancados, lugares escuros, lugares onde ninguém os vê. Mas mesmo não os vendo, Senhor, que eles possam ouvir que ali dentro daquele lugar não existe um murmurador, não existe alguém lamentando, mas existe um verdadeiro adorador que confia no Senhor, que sabe que o Senhor está na sua vida, que por mais que seja um lugar difícil de estar, um lugar onde não escolheu estar, um lugar onde não está nos planos dele, nem do Senhor para que ele permaneça, mas naquele lugar ele muda a circunstância pela sua adoração. Ela permanece confiando no Senhor. Ela canta ao Senhor, ele canta ao Senhor, e daquele lugar as pessoas ouvem que existe ali um adorador, alguém que serve, mesmo sem estar percebendo, de exemplo para tantos que estão livres. Muitos deles vivendo, quem sabe, plenitude na vida, mas não tem dentro do seu coração a alegria que você tem. Não tem a liberdade que você tem na alma. Pai amado, que a fidelidade desse teu filho, que a confiança dessa tua filha, Senhor, no teu nome, se manifeste como um grande terremoto, Senhor, de avivamento, de crescimento, de liberdade, Senhor, de cura na alma, Pai. Que haja nessa noite um limpar de feridas, que o teu Espírito Santo passe sobre nós, uma água, Senhor, que nos limpa de todas as feridas, que nos tira toda a dor, Senhor, que mude a nossa história, Pai, que nos tire do lugar onde nós estamos, Senhor, e nos coloque no lugar onde o teu nome é glorificado, Pai. Pai amado, essa é a oração que nós fazemos, Senhor, crendo que o Senhor está neste lugar. E se o Senhor chamou filhos e filhas para ouvir essa palavra, é porque o tempo da dor está acabando. Foi para ele saber, para ela saber que o tempo de injustiça está chegando ao final hoje. Foi para ele saber e para ela saber que o Senhor está apenas olhando para o seu coração, adorador, independente da situação, confiando independente da situação, e de repente o Senhor virá com poder e autoridade e mudará a história. Que hoje seja uma noite de entendimento, Senhor. Que hoje seja uma noite de fortalecimento, Pai. Que aqueles, Senhor, que têm sido instrumentos, Pai, para a tristeza de muitos que estão aqui, possam ser surpreendidos através da vida deles, Senhor, com o teu amor que está neles. Que eles se arrependam, Senhor. Que eles cresçam em Ti, Senhor. Que eles vejam o Teu poder através da vida dos Teus filhos. Que eles cheguem, Senhor, até esses Teus filhos, e buscando com eles uma reconciliação, um conserto, possa ouvir da boca deles, Senhor, que o Senhor os ama, que se eles crerem no Senhor, a casa deles também mudará, que se eles crerem no Senhor, eles também serão salvos, que se eles crerem no Senhor, que um dia nos alcançou com a sua graça e também nos libertou da onde nós estávamos, também éramos imerecedores, mas o Senhor com seu amor nos alcançou. Se eles também crerem, juntos congregaremos, edificaremos a igreja do Senhor nessa terra. O amor cobre todos os pecados, o amor sara todas as feridas, o amor cura, o amor liberta. Pai amado, a oração que eu faço, Senhor, é que o Senhor fortaleça tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta noite, Senhor, não se perca.
porque seremos colocados à prova lá fora, seremos testados naquilo que ouvimos. Quando testados, Senhor, que a Tua palavra seja fruto que nos alimenta, e que ela dê, Senhor, que ela realize o poder que há no Teu nome em nossas vidas, que ela faça grandes coisas, Senhor, que o Senhor realize a obra, que seja uma semana de vitória, Senhor, que seja uma semana de conquistas. Se chegaram aqui aprisionados, hoje estão saindo daqui libertos. Se chegaram aqui feridos, hoje estão saindo daqui com o bálsamo do Espírito de Deus que sara toda a ferida. Se chegaram aqui tristes, estão saindo daqui alegres, e será uma semana de alegria, de celebração, de conquista. Se chegaram aqui fracos, sairão daqui fortalecidos, até mesmo para fortalecer a outros. Saíram de casa para ter um encontro com o Senhor e continuarão no caminho, tendo encontros e encontros com o Senhor por toda a sua vida. Pai amado, manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras, na Heitor Liberato 1326, Itajaí, na 106 FM Gospel.